Olá, pessoal, tudo bom? Vamos chegando. Muito bem, vamos aguardar um pouquinho. Passar uns minutinhos para que o pessoal consiga ir acessando, entrando no canal, né? Vamos lá. Aí, espero que todos tenham gostado. Para nós poder dar início no nosso quarto encontro. Eu já vi que o pessoal deixou comentários. Que amanhã a gente vai então abrir para responder as questões, tá, pessoal? Então tá, pessoal, vamos lá. Hoje então a gente vai dar abertura ao nosso quarto encontro, onde a gente vai falar dos jogos, então, na matemática. Mas antes de começar a abordar a temática, então, de hoje, eu gostaria de fazer uma breve síntese, então, do encontro passado, porque quando a gente começa a conversar e falar sobre o tema, né, a gente começa a se estender um pouquinho e os minutos vai passando. E aí a gente depois lembra então que fica alguns detalhes que a gente gostaria de comentar. E assim, como o encontro passado então foi ludicidade, o tema era de ludicidade na aprendizagem, né, na forma lúdica. Então assim, eu gostaria de resgatar um exemplo que eu falei no primeiro encontro, acho que foi, que eu dei o exemplo da avó que estava fazendo bolo de milho para o seu neto, né? Acho que foi no segundo encontro, na questão sobre o afeto, tá? De que aquele bolo estava vindo carregado, então, de afeto, em que existia ali naquele momento, existia não só, dei o exemplo da chapa quente, que era a questão da emoção, né, de sentir a sensação da queimadura, enfim, mas que era só a pessoa e o objeto, né, só a pessoa e a chapa quente. Já no segundo exemplo, em que eu falei, então, era a avó fazendo o bolo para o seu neto, em que eu comentei que então ali já havia uma interação, porque havia a avó, o neto e o bolo, né? Então ali já tinha uma questão de interação entre os dois, entre o meio e o afeto em que estava sendo colocado junto com aquele bolo, e até brinquei que depois, brinquei não, né? É real, de que aquele bolo vai ficar marcado na cabeça do netinho e que ele vai se tornar um adulto depois e vai procurar em todas as padarias e não vai encontrar o mesmo bolo porque não vai vir carregado com aquele afeto que estava naquele bolo em que a avó depositou que estava fazendo para ele. Eu gostaria de agora pegar então o mesmo exemplo e puxar para a ludicidade, tá? Que eu falei no encontro passado, então foi sobre as formas lúdicas de se trabalhar. E aí eu vou puxar então o mesmo assunto que seria o ato de fazer o bolo para o neto, tá? Muitas vezes as mães fazem isso na sua casa e não estão nem se dando conta de que isso é uma atividade lúdica pedagógica, tá? E por que então a culinária é importante também na escola? Justamente por isso, porque tu está fazendo uma atividade de forma lúdica e ao mesmo tempo está introduzindo conteúdos pedagógicos, né? Se pegar o exemplo então da avó fazendo o bolo para o seu neto, enquanto eles estão fazendo o bolo, né? Enquanto eles estão trabalhando essa questão do bolo, a criança está bem interessada, porque ela quer estar ali, ela quer ajudar, ela quer ser ajudante da vovó, mas ao mesmo tempo ela vai estar contando que na receita vai 3 ovos, que na receita vai 2 xícaras de farinha, que os ovos são branco, que são redondos, que tem que quebrar, que vai a farinha, que vai a água, quanto tempo tem que deixar no forno para assar, né? Toda essa questão do fermento que vai crescer, veja quanto conteúdo pedagógico tem dentro de uma receita. Depois a questão do sabor, de provar, o milho vem da onde, né? Como que funciona. Então, assim, é dá para explorar assim de diversas formas, tá? Então, por isso a questão tão importante de às vezes, de repente, os pais hoje estão em casa, né? E estão cheios de atividades dos seus filhos para fazer, aí a prof manda lá uma atividade para fazer um bolo.
Ah, está louco, professor, não tem a criatividade, mandar uma outra coisa, mandar a mãe fazer um bolo, a gente faz bolo praticamente todo dia, tá sempre fazendo bolo em casa, isso é atividade de escola. Isso é atividade de escola, gente. E é atividade que vem carregada de afeto da mãe, do momento da mãe, da avó, da tia, do pai, quem tiver ali naquele momento, quem vai estar sendo a pessoa, a mãe representante suficientemente boa no ambiente acolhedor, né? Que vai estar fazendo essa interação, vai ser o meio interativo, que vai estar executando essa atividade, essa tarefa, ao mesmo tempo ela vai estar depositando um afeto, um aprendizado, uma ludicidade, e aí o que a gente vai entrar hoje sobre os jogos matemáticos, enfim, que estão presentes em todos os momentos, inclusive numa receita de bolo, né? Inclusive na compra do mercado, quando a mãe vai com seu filho no mercado, em que ele escolhe isso, a mãe não, esse não pode ser mais caro, esse é mais barato, quantas bananas vamos comprar, quantas maçãs consigo comprar, quantos pão eu preciso, quantos pães eu compro com R$5, tudo são questões matemáticas que são usadas no nosso dia a dia, que a gente vai continuar usando pela vida inteira. Então, a matemática está presente em todos os momentos na nossa vida, né? E a gente tem que procurar, então, disponibilizar formas mais atrativas, mais lúdicas, para que a gente possa gostar da matemática e ainda, acima de tudo, vir carregadas de um afeto que vai dar uma significância e uma representação para todas essas atividades e que a gente vai levar para sempre na nossa vida. Pessoal, então, assim, sejam bem-vindos para o nosso próximo tema, tá? Que hoje, então, vou falar especificamente dos jogos da matemática. Também foi muito difícil montar esse encontro, conseguir sintetizar, porque são inúmeros, são infinitos, tá? Eu separei alguns, fui colocando alguns, que é os que eu vou comentar, mas tem inúmeros, tá? Espero que vocês gostem. Agora eu vou colocar uma mensagenzinha para a gente ouvir, refletir, tá? Espero que todos fiquem comigo até o final, tá? E tenhamos um bom encontro. Hey!
Muito bem, pessoal. Então, agora depois da gente ter assistido a essa mensagem, né, refletido um pouquinho, então agora nós vamos para os jogos matemáticos como recursos pedagógicos. Primeiro, então, para iniciar, eu deixei uma mensagem aqui, uma citação do Dan Ambrosio, 2003, em que ele diz assim: quando o aluno chega na escola, ele traz experiências de casa, traz conhecimento de jogos, de brincadeiras, pois ele já viveu muitos anos produtivos e criativos. Aprendeu a falar, aprendeu a andar, brincar. Isso não é aproveitado pelo sistema escolar. O professor parece que pede para os alunos, né? Esqueça tudo o que você fez e aprenda números e coisas mais intelectualizadas. Vejam assim que é o exemplo que eu comentei antes, né? Na introdução do bolo. É um aprendizado que a criança já traz de casa. Que a gente tem mais que aproveitar esse aprendizado da criança e não desperdiçar, né? A matemática, ela é temida por muitos alunos, mas o que talvez nem todo mundo deva saber é que existem caminhos para mudar essa percepção dos estudantes. Uma forma, por exemplo, de enganjar a turma é promover uma aprendizagem mais participativa usando jogos. Bom, a gente sabe que, né, a maioria teme, então, a matemática, né? A maioria das crianças, dos adultos, tem um pouquinho de receio com a disciplina da matemática. Então, começando a apresentar os jogos, que são as formas, então, mais lúdicas e mais atrativas para se estudar matemática, eu coloquei aqui como exemplo, então, os jogos de tabuleiro. Porque os jogos de tabuleiro sempre foram muito apreciados pelas crianças e costumam ser excelentes aliados no aprendizado. Tá? As opções mais tradicionais e mais conhecidas têm o jogo de dama, o jogo da velha. Elas estimulam bastante o desenvolvimento por causa das qualificações como estratégias e lógicas, porque para te jogar, para te ganhar, tu tem que pensar onde que eu coloco a peça aqui, tu tem que criar estratégias, né? Ela desenvolve bastante essa parte e melhora muito o pensamento analítico, a noção de tempo, a concentração e a paciência, porque na verdade a criança tem que ficar ali esperando a sua vez, né? Imaginando como que além dele pensar como que ele vai deslocar a sua peça, né? Para que lado que ele vai jogar a peça para tentar ir eliminando as peças do adversário. Ao mesmo tempo, ele tem que tentar prever aonde será que o meu colega, né, de jogo, o meu adversário, vai colocar a peça dele. Porque não adianta eu imaginar que eu vou colocar aqui que a dele tá ali, se ele vai mexer com a dele também. Então, é uma questão assim de trabalhar também a atenção e a concentração, né, da criança, para que ela tenha paciência durante o jogo. O xadrez também, né, é um dos jogos bastante usado, em que ele ajuda a exercitar o raciocínio. O xadrez é um dos que tu usa mais o raciocínio. E aí ele permite que as crianças criem, antecipem, né, avaliem as consequências de cada movimento. Como eu comentei antes, eles têm que estar pensando aonde jogar, como jogar e como que o meu adversário vai jogar. E esse raciocínio, então, estratégico, ele é muito importante para o aprendizado da matemática, porque ele ensina certas noções, tá? É preciso calcular as possibilidades do jogo, a fim de evitar que uma peça fique desprotegida. E ao final, e ao mesmo tempo, no caso, alcançar um objetivo final, que seria a vitória do jogo. Ele tem que estar sempre se cuidando para que as peças dele, então, não sejam vencidas pelo adversário, né? E que ele consiga chegar no final com a vitória. Isso faz com que a criança desenvolva muito raciocínio. Também existem outras opções de jogo que incentivam o desenvolvimento de habilidades mais avançadas. Uma delas, então, é o banco imobiliário, que ensina matemática para crianças por meio do gerenciamento de valores. Esse também, então, é um jogo bastante usado e ele esse jogo já habilita com que tu desenvolva raciocínios maiores,
além do jogo dando só trocar as peças no jogo da velha, um coloca um, outro coloca outro, o banco imobiliário ele é bem mais amplo, ele já faz com que você desenvolva umas habilidades maiores ainda, tá? Os jogos mais complexos, então seria o banco imobiliário, né? Porque ele ensina matemática mais avançada e também lida com o gerenciamento de dinheiro e de valores, né? Que daí você consegue comprar, você tem que pagar, você perde dinheiro, você ganha dinheiro no jogo do banco imobiliário. Tá? Jogos como o da velha, dama, xadrez, então esses ensinam mais as estratégicas e as lógicas, né? Como criar estratégicas para chegar no final do jogo com a vitória. E no banco imobiliário tu trabalha mais com valores. Aí nós temos também o jogo da memória, tá? O jogo da memória ele pode ser usado de várias maneiras diferentes, inclusive como um dos jogos de matemática. É possível incentivar o raciocínio por meio de números apresentados de forma diferente. Enquanto uma carta apresenta o número 10, o seu par vai ser igual ao da multiplicação equivalente, que seria 2 vezes 5. Então, assim, ó, o jogo da memória tem, como vocês viram as gravuras ali, tem os jogos da memória que tem as frutas, né? No caso, a melancia, o abacaxi, enfim. Mas também ele pode ser usado como cálculos matemáticos. Então, o jogo da memória, ele é muito utilizado também, né? Ele ajuda muito porque tu tem que desenvolver a memória, né? Porque tu tem que estar firme na atenção de saber, virou uma carta, virou a outra, aí depois você vai virar outra, onde que estava aquela anterior, tu tem que estar focado, tu tem que desenvolver um foco, né? E a memória, para saber onde está. E também, então, esse mesmo jogo da memória a gente puxa para matemática, porque daí tu pode colocar numa carta o 10 e não simplesmente na outra o outro 10 para encontrar. Tu pode colocar na outra o 2 vezes 5 para formar os pares. São várias formas, então, bem divertidas de poder trabalhar a tabuada. Com os alunos, tu pode trabalhar com o jogo da memória, ao invés de fazer, né, o método de decoreba da tabuada, você usa o jogo da memória, que é bem útil. Aqui também daí tem então mais algumas imagens do jogo da memória, né, para incentivar nos jogos matemáticos. E vejam esse que está aqui mais em cima, aonde, deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui para mostrar aqui. Aqui, ó, vejam esse aqui, gente, olha. Esse aqui eu achei assim um jogo, como é que eu vou dizer assim, muito criativo, porque vejam que ele é um jogo da memória. Mas ele é um jogo, vejam que ele foi um jogo confeccionado com as tampinhas dos lenços umedecidos, né? Que as mamães aí que tem filho pequeno tem que adquirir para cuidar dos seus bebês, ó, não joguem a tampinha fora. A tampinha fora, então, dá para confeccionar um jogo da memória, onde você não precisa ver as cartinhas, você só vai abrindo tipo uma janela. Veja que legal, né? Muito bom. E daí tem aqui embaixo, tem outro joguinho também, então, das cartas. Então, esse aqui ele nos fala que é uma forma de incentivar as diferentes operações matemáticas, sendo possível colocar, então, a adição, a subtração, multiplicação e divisão nas cartas. E, além disso, os jogadores precisam estar atentos aos sinais e ligados para encontrar os seus pares, que seria esse aqui, no caso, esse aqui de baixo com os números, né? Ele estimula a concentração da criança. Nesse aqui, então, das janelinhas, vejam aqui, ó, dos lenços umedecidos, que também dá para colocar, se tu for trabalhar em matemática, no caso, dá para te também colocar números, colocar a tabuada, né? No caso, também pode se utilizar da forma, no caso, você usa o que você achar que for necessário. Aqui foi feito com uma educação infantil, então foi colocado fotos. Mas isso ele ajuda muito a detectar algumas dificuldades, como o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tá? Então, essas formas matemáticas de utilizar o jogo da memória, tu consegue diagnosticar os teus alunos para ver se realmente eles conseguem manter a atenção e a concentração. Porque como todos vocês devem saber, ou se não sabem, vou passar para vocês agora, é que a criança que tem o transtorno o TDAH, né, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, eles não conseguem manter a atenção e a concentração por muito tempo. Né?
eles fazem muitas atividades em um curto muito pequeno de tempo. A atenção deles é muito limitada, né? Por isso que eles são considerados, né, taxados como alunos agitados demais, porque eles não conseguem desenvolver, não conseguem manter a atenção e a concentração. Então, uma criança que consegue permanecer bastante tempo no jogo já se elimina de que não há problema nenhum de hiperatividade. O jogo do dominó. Quem que não conhece, então, o jogo do dominó, né, pessoal? É um jogo antigo, muito útil para o aprendizado. As peças são divididas ao meio, representadas por números numéricos nas suas extremidades, e eles também permitem a compreensão da matemática. Então, esse é um jogo também que tem que criar estratégias, né? Porque depois que você conhece o jogo, você sabe, então, quantas pecinhas de dominó tem para cada número, e aí você vai controlando, né? Mesmo que você jogue em pares, que jogue de 2, um pouquinho mais difícil, mas se você jogar em 4, você mais ou menos calcula, tenho tantos 5 na minha mão, então tem tantos na mão dos adversários, e aí você vai criando estratégia para que eles vão jogando, e aí você consiga ir fechando o jogo e chegar na vitória. Claro que você pode trabalhar com dominó desde a educação infantil, só fazendo a contagem das bolinhas, né? Vamos contar quantas bolinhas tem cada uma, então que número que é, vamos achar os iguais, enfim, ele dá para ser usado desde da educação infantil, o dominó, né? Fazendo a seleção e a agrupação, até para frente, até lá no ensino médio, enfim, para aprender a criar estratégias de jogo. É possível sugerir também que a criança calcule a diferença entre os valores das peças, ou indique a somatória, tipo, pega as duas pecinhas de 5, se aqui tem 5 bolinhas, aqui tem mais 5, quantas bolinhas nós vamos ter, né? Aí eles conseguem contar. Isso vai desenvolvendo qualidades como a flexibilidade do pensamento, a rapidez do raciocínio e a capacidade lógica. Tá? Então, são formas de se trabalhar adição, subtração, tudo, sem precisar usar os números, enfim, usando só o dominó. O blocos de construção. Gente, esse é magnífico na educação infantil. Se tem jogo para prender a atenção das crianças, é essas pecinhas. Quando tu olha para essas caixinhas, tu não dá nada para elas, né? Porque tu pensa que é um montinho de madeira. Gente, esses blocos de construção, as crianças adoram. Eles ficam um tempão ali. E esses jogos, então, dá para fazer comparação de tamanho, né? Porque as peças são de vários tamanhos. Dá para construir torres, dá para calcular a diferença entre elas, dá para representar formas geométricas, a sequência numérica, tudo dependendo da faixa etária, da idade de cada um. Mas aí eles vão brincando de construir, e aí eles vão pegando um quadrado, um círculo, esse aqui eu vou fazer a cunheirinha, me dá aquele vermelho, aquele azul, enfim, dá para agrupar por formas, por cores, por tamanho, e construir, e fazer construções. É uma atividade, então, que ela também desenvolve o raciocínio lógico, o pensamento espacial, né? As habilidades geométricas e até os conhecimentos básicos de engenharia, né? Porque aí eles começam a construir torres, começam a construir casas, e aí eles vão montando e vão já introduzindo esses. E tem também esse outro aqui, ó, esse aqui é mais as madeirinhas, né? Mas tem esse aqui também, que vejam, ó, esse aqui ele tem a base, e aí eles vão colocando as formas, ó, e vão fechando. São muito bons esses jogos, são esses aqui de colocar dentro, olha só, são magníficos. Jogo de dados. Quem é que nunca jogou dado, né? Pois é, o jogo de dados também é antigo, assim como o jogo do dominó, ele é muito antigo. E os jogos, então, eles, além de serem usados só para jogar, né, para fazer a contagem, eles servem para o uso, então, dos tabuleiros, para as trilhas, para os tabuleiros, e para ensinar matemática. O primeiro ponto é o primeiro ponto da geometria, já que a gente tem aí no dado um cubo perfeito, né, gente, com 6 arestas. É uma boa forma, então, da gente já, para os maiorzinhos, já introduzindo o que são as arestas, as vértices, as faces e assim por diante, tu consegue mostrar no próprio dado, né? Ó, aqui nós temos tantas faces, né? Tem tantas arestas,
Enfim, tu vai conseguindo mostrar concretamente essa parte da geometria. E também pode criar, então, jogos de somas e de combinações. Jogou o dado, ó, caiu aqui um 6, mais um 6, quanto dá, né? São iguais, enfim. Também é interessante fazer disputa de quem soma mais ou quem encontra o maior número de combinações, né? Que tu começa a jogar o dado, vamos jogar, cada um vai jogar 3 vezes o dado, vamos ver quem é que vai conseguir somar mais pontos, né? Aí é uma atividade simples, só de jogar o dado e de contar os números, de fazer a soma. É uma forma de desenvolver também a criatividade com números e formas, além de estimular o planejamento, né? Isso é a estratégia e as operações aritméticas. O quebra-cabeça. Quem que já não quebrou a sua cabeça fazendo um quebra-cabeça, né? Tem uns fáceis e tem outros bem complicados. Mas enfim, o quebra-cabeça também é uma alternativa que também prende bem muita atenção dos alunos e ele nos dá um conhecimento lógico espacial importante, tão importante quanto saber a tabuada de cabeça. É por isso que o quebra-cabeça, por ser dividido em número específico de peças, ele já permite começar a abordar os números. Tu pega um quebra-cabeça, tu vai ter um monte de peças, né? Ou menos, enfim. Mas, enfim, ele já começa a abordar os números na questão de quantas peças temos para esse quebra-cabeça. Também é possível investir no reconhecimento das formas, né? Porque aí tem que juntar os encaixes, então tu tem que ver aonde que é redondo, onde que é quadrado, onde que vai encaixar esse ou aquele. E vai estimulando a percepção visual e a capacidade de resolver os problemas. Porque aí eu tenho que começar a montar uma estratégia. Mas se eu pegar o quebra-cabeça, aí se eu começar a montar por esse lado, por esse, né? Talvez eu consiga melhor encaixar as peças do que se eu começar no meio, enfim. Também é muito utilizado e muito bom. Batalha naval. Batalha naval também é um jogo tradicional, tá? Em que a área é dividida em quadrantes, né? As regiões são demarcadas, a exemplo de um vetor, e você deve distribuir vários objetos aqui, ó, tá? Olha, tem os objetos aqui, e aí você tem que ir colocando aqui, né? Distribuindo eles dentro, aprendendo assim as noções já de espaço, de geometria, de tamanho e de proporção, né? Porque aí aqui, ó, sobre 2 pontinhos, eu tenho que saber que eu tenho que usar uma peça pequenininha aqui, que tenha só, ó, tipo essa aqui, que vai encaixar aqui ou ali, né? Então, aqui também a criança já começa a ver os valores, as contagens, os tamanhos, as proporções. Os jogos desse tipo, então, eles ajudam a construir as bases primárias e ensinando a sequência, definição de uso de valores, contagem, coordenada, direção, vetor, lógica, conjunto, planejamento e estratégia. O jogo de cartas, né? Aí tem gente que pode dizer, baralho não se dá para criança, jogo de carta não é coisa para criança. Como que não, gente? Um jogo de carta tu pode explorar, assim, tu pode levar um baralho para a escola e fazer uma manhã toda de aula só com carta, só com baralho. Porque aqui você consegue, ó, jogo das 10 cartas, trabalha a construção da sequência, né? Porque para mim jogar lá no jogo do baralho, enfim, eu tenho uma das regras do jogo tem várias, né? Mas a canastra, o pífio, enfim, tu tem que fazer a sequência dos números, né? Você tem que começar lá 1, 2, 3 e indo juntando. E além de tu ter que fazer a sequência numérica, né? Na ordem crescente ou decrescente dos números, o objetivo também das cartas é abordar a unidade temática da algebra, né? Que são também as formas aqui, ó. Vejam que daí tem, ó, a dama, a copa, né? Enfim, tu tem que juntar, né? Que tu pode juntar os pares iguais também, ó. Tu pode fazer pela forma, ou você pode também fazer uma brincadeira com eles de selecionar só as damas, só os valetes, só os reis, né? Enfim, dá pra fazer muito jogo, muita brincadeira aí com as cartas e muito aprendizado, né? Por trás de toda essa ludicidade, dessa brincadeira, tem muito
aprendizado. Aí temos também, né, como exemplo, o jogo Tapão da Tabuada. Aqui ficou um pouquinho fraco a imagem, pessoal, mas é assim, ó, que tal vamos inovar ao falar sobre a tabuada e a multiplicação com a turma, né? O tapão da tabuada é uma ótima ideia para levar para a sala de aula e desenvolver com alunos a fluência na multiplicação. O que é o tapão da tabuada? O tapão da tabuada você faz assim, ó. Você faz uma tabela, né, um quadrado, faz um quadrado, você numera os números aqui até 10, numera aqui até 10, ó, e aí você vai fazendo aqui, ó, 1 aqui com 1 aqui, 1 vezes 1 vai dar o quê? 1, né? Aí você coloca os números para cá também, ó. 1, 2, 3 e vai colocando na ordem, para baixo também. 1, 2, 3. Que aí ele vai encontrar o resultado fácil, tá? Aí ele vai juntando aqui e vai encontrando o resultado. Um cubo mágico. Gente, este aqui eu já tentei e olha, não foi fácil. Perdi horas com esse brinquedinho aqui. Ele é um quebra-cabeça tridimensional. Foi inventado por um professor de arquitetura. É um cubo geralmente confeccionado em plástico, né? Possui várias versões, sendo que a mais comum dele, então, é essa aqui, que seria de 3x3x3. A mais comum, composta por 6 faces, tipo, a mesma coisa que o dado, né? Um quadrado perfeito, em que ele tem 6 faces, mas daí ele tem 6 cores diferentes também, e com arestas de 56 milímetros cada quadradinho desse aqui, então, 56 milímetros. É um dos brinquedos mais populares do mundo, porque daí você começa a mexer nele, as formas vão saindo do lugar, e aí você vai tentando recolocá-los no seu lugar, e a criança fica ali, né, e se interna, porque ele tem que ficar, na verdade, cada uma das cores, bem como ele tá aqui. No momento que tu mexe, ele sai as cores, e aí você tem que tentar encaixar de novo. O Sudoku. Esse é uma forma, um jogo também que faz com que a gente desenvolva muito a capacidade mental, porque tu tem que pensar muito, tá? Ó, aqui eu já coloquei a solução junto para vocês olharem, ele é assim, ó. Ele é feito assim, faz a tabela, né? Aqui foram divididos em 6, e cada uma delas, então, já é colocado algumas dicas, ó. O jogo é baseado na colocação lógica de números de 1 a 9 em cada uma das células, ou seja, aqui uma célula, aqui vai ter número de 1 a 9, tá? Numa grade também, né, de 9, ó, 3, 6, 9, constituída de 3x3, chamadas regiões. Contém algumas pistas iniciais, né? No caso, os números aqui são as pistas iniciais, que são números inseridos em algumas células de maneira a permitir uma indução ou uma dedução dos números em célula que sejam vazias. Cada coluna, linha e região só pode ter um número de cada um de 1 a 9. Resolver o problema requer apenas raciocínio lógico e bastante tempo, algum tempo. Porque aqui, na verdade, são 9 casas, de 1 a 9. Então, aqui eu não vou poder ter nenhum número repetido, de 1 a 9. Daqui até aqui eu não posso ter nenhum número repetido, é 1 a 9. Aqui também, no caso, todas as linhas e todas as colunas vão dar de 1 a 9. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui seria a solução. Veja que aqui está a solução do problema. Lá no primeiro eu induzi o 5, o 3, o 6, o 9 e o 8. Aí eu tenho que colocar o resto dos números. Mas aí eu começo a colocar as combinações, vão dar errado, e eu vou ter que fazer várias vezes, até que eu consiga que fique todas as linhas sem nenhum número repetido. Ó, veja que aqui uma das formas de eliminar foi vendo aonde que já tinha 5, né? Aonde que eu já tenho 5? Na primeira linha já tenho 5, então aqui não posso colocar 5. Na segunda linha já tem 5 também, então na segunda linha também não vai 5.
Nessa que desce já tem um 5. Então, quer dizer que nessas aqui também não vai 5. Se aqui não vai 5, aqui não vai 5 e aqui não vai 5, sobrou onde? Só aqui para colocar um 5. E aí, devagarinho, a gente vai fazendo. Claro que não tem uma técnica certa. O que vale é a tentativa. Eu tenho que ir tentando, até... Daí tem, no caso, essa aqui, que foi uma das estratégias que tu vai eliminando, né? O 5. Aí depois você pega onde já tem 7. Aqui tem 7. Ó, nessa aqui ainda não tem o número 7. Aqui também não. São alguns lugares que eu posso colocar. Veja que eu coloquei um aqui, né? Esse aqui também prende bastante a atenção dos alunos e faz com que eles desenvolvam a capacidade de atenção e concentração. Os jogos em computadores, né? Jogos em computadores, então, são os que a gente mais utiliza agora, né? Em casa, né? Porque na escola nem todas têm a tecnologia, né? Não temos ainda. Mas, enfim, os mesmos jogos que eu apresentei ali existem também nas formas da tecnologia. Tá? E ela, então, pode ser uma grande aliada do nosso conhecimento e tornar uma ferramenta matemática para as crianças. Claro que a própria existência dos computadores já gera uma função matemática na relação da programação, porque para ter o computador tem que ter um programador. Para ter um programador tem que ter alguém que já estudou a matemática, né? E assim vai, porque tem que fazer um logaritmo e assim por diante. Então, só o fato de existir o computador já existe a matemática. Há muitas opções específicas, como o Qubit, também há aplicativos, há jogos online, tem o Work the Wall, tem mais outros também que eu separei para vocês, mas enfim, é só digitar lá no computador jogos online e vocês vão ver que tem várias opções. Então aqui, pessoal, tem um exemplo de um jogo, uma espécie de Spacer Invaders, na qual os extraterrestres foram substituídos por meteoros acompanhados por cálculos matemáticos, e para destruir os meteoros, então terá de resolver os cálculos antes que esses cheguem ao solo. Esse é um jogo, então, do computador, eu deixei o link aqui para vocês, em que ele é um jogo, né, um tipo videogame, mas que envolve os cálculos matemáticos. E daí aqui, então, para finalizar, né, eu joguei aqui mais uns quantos, porque senão se estende demais, o nosso horário tá limitado já. Assim, aqui eu coloquei alguns aplicativos que vocês conseguem baixar com download gratuito, tá? No app História, que é o Martins Fun, é tudo em inglês, tá? Que é destinado para criança da pré-escola, é uma ferramenta que utiliza cores, formas e desenho, bem legal esse aqui. Tem esse eCabs, que é destinado para criança já do fundamental, ele é semelhante a um quebra-cabeça, tá? Que eles terão que lutar quanto tempo num jogo bem estimulante. Todos eles são de download gratuito no app História. Tem o Rei da Matemática, então, que é para Fundamental 1 e 2, em que ele disponibiliza problemas interativos sobre adição, geometria e fração. Tem o PCast, que se divide em 2 modos, que é o jogo com problema matemático e o Puzzle com quebra-cabeça, para quem quer relaxar um pouquinho mais, né? Também esse tem disponível na versão paga e na versão gratuita, tá? O Mate Bingo, que tem um design lúdico, que é um bingo, né? Quem é que não gosta de um jogo de bingo? Esse é um bingo, então, para a garotada treinar as 4 principais operações matemáticas. Também está disponível gratuito no Google Play. Tem o iMatemáticas, que é um software que apresenta mais de 70 conteúdos para crianças e adolescentes se prepararem, então, para as provas, com revisão constante dos problemas. O app também é ideal para quem lê inglês. Ele também está disponível na versão gratuita e paga do Windows Phone, Android e iOS. Tem esse aqui também, que é para se encarar pelo universo dos círculos, triângulos e linhas, tá? Ele é um aplicativo para ensinar geometria. Com download também interativo, que permite mudar a perspectiva do jogo enquanto o usuário vai girando a tela, tá? Do game. Se divide em níveis básico e mais
complexo. E daí tem vários outros que é só vocês colocarem lá aplicativos gratuitos para trabalhar matemática, vai aparecer vários tipos de jogos, tá? Pessoal, então eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que uma grande maioria, quem já trabalha com a educação, já utiliza aqueles jogos que a gente apresentou, mas de repente agora tem uma outra visão, uma outra versão, tá? Para as mães que estão aí com seus filhos que não trabalham na educação, mas que estão agindo como professores em casa para se virar nos 30 com os trabalhos dos seus filhos, também para ter uma percepção diferente das atividades, das formas mais lúdicas, e ver que brincadeiras, né, praticamente todas as atividades pedagógicas, elas, quando em forma de brincadeiras, elas são muito mais alegres, né, elas são muito mais atrativas, todas carregadas com um fundo de afeto, nunca esqueçam disso, né? Que todas elas trazem um afeto, seja positivo ou seja negativo, tá? Porque o afeto tanto positivo como negativo, sempre lembrando do primeiro dia que a gente comentou, de que então afeto não é uma forma de carinho, afeto é tudo que envolve as emoções e os sentimentos, tá? Lembrando então de tudo isso, que esses nossos encontros tenham ajudado, tanto vocês na sua profissão, como na sua vida particular, na sua vida acadêmica, na sua vida de mãe, de avó, de filho, né, de irmão. Enfim, espero que possa ter contribuído um pouco aí, que eu tenha distorcido um pouquinho aquela ideia de que a matemática é uma disciplina ruim, uma disciplina difícil. Não, a matemática está presente em todos os nossos momentos da nossa vida, a gente tem que lidar com ela e a melhor maneira é das formas mais prazerosas e mais atrativas, tá? Pessoal, não esqueçam então de deixar seus comentários, não esqueçam de assinar, então, a confirmar a sua presença no link de presença. Aguardo vocês amanhã de novo, então, para daí amanhã a gente fazer uma finalização do geral do encontro, em que eu vou responder os questionamentos que vocês já deixaram durante os encontros, tá? Espero que tenham gostado, tenham uma ótima noite e a gente se vê amanhã de novo, tá? Vou deixar uma mensagem para vocês. Tchau, até amanhã. Na vida, nunca confie demais em ninguém. Porque ninguém merece se sentir tão importante e você tão miserável. Quem não demonstra aquilo que sente, perde aquilo que deseja. Corajoso é aquele que diz a verdade, sabendo que depois perderá tudo. A derrota faz parte da vida. Se você não falha, na verdade não aprende. Se não aprende, não muda. Não fique com as pessoas que te procuram só quando elas querem. Aprenda isso. Aprenda a tratar as pessoas como elas te tratam e dar a elas a mesma importância que elas te dão. Não confie nas belas palavras. Muitos têm açúcar na boca e, na verdade, veneno no coração, né? Uma tomada de decisão pode apagar a vontade de lutar por alguém tão importante. As pessoas sempre irão notar a mudança de atitude com elas, mas não notarão nunca o porquê da nossa mudança com eles. As pessoas não mudam com o tempo. Na verdade, é o tempo que mostra como são na verdade. Para ser forte, não deve levantar uma pedra pesada. Se levantar depois de ter caído, já é suficiente. Às vezes é necessário atravessar caminhos difíceis para chegar em destinos brilhantes. Esperamos por toda a vida que aconteça alguma coisa, mas quando na verdade a espera é a própria vida que passa.
Então dê valor a quem te dedica o seu tempo, porque estão te dando algo que nunca mais irão recuperar. O verdadeiro amor não é o primeiro e nem o último, é simplesmente aquele que te fará esquecer todos os outros. Quando você perde algo, não preste atenção naquilo que não tem mais, mas pensa naquilo que você poderá ganhar. A única pessoa que você precisa na sua vida é aquela que precisa de você na dela. A distância existe por uma razão: para entender se tudo aquilo que você disse para aquela pessoa você sente realmente. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você gosta.